o primeiro bloco, né? A primeira pessoa que a gente traz aqui para conversar hoje, por conta do fuso horário, claro, é sempre a pessoa do nosso intercâmbio, né? Do outro país. E hoje é a Natália, que além de CEO da Zait na América do Sul, da parte norte da América do Sul, também é nossa Zaiter lá da Colômbia. Ela é diretora e pesquisadora do Instituto de Arquiteturas de Futuros Latino-Americano, Instituto Latino-Americano de Arquiteturas de Futuros, que também representa estudos muito parecidos, né, com sinergia com a Zait. E ela trabalha com educação, com pesquisa, com diversos temas super interessantes. Eu gostaria que todo mundo conhecesse o Instituto Americano de Arquitetura de Futuros. Queria depois que a Natália colocasse o link para o pessoal poder acessar e procurar saber mais depois. Pode ser o Instagram, as redes sociais. É isso aí, Miguel. E aí a gente começa aqui com ela, com a visão dela. A Natália me perguntou em que idioma ela deveria falar. Eu falei que o portunhol é muito bem-vindo, que a gente consegue se entender dessa forma. Então, vamos lá, Natália, muito obrigado pela tua participação. E mais uma vez aí, fica à vontade para trazer a sua visão, a sua perspectiva para a gente. Muito obrigada, Augusto. Bom dia para todos. É um grande prazer poder estar aqui com todos vocês. Muito obrigada por convite. Bom, então, eu vou compartilhar minha tela. Eu fiz uma pequenininha apresentação para todos vocês. Vocês podem vê-la? Ainda não está aparecendo, mas acredito que já vai aparecer. Tá. Bom, ótimo. Obrigada. Tá, então, quando Augusto vem para mim, para me invitar, para fazer este convite, ele me falou do governo. Então, eu fiquei pensando, porque esse tema é muito grande, não é? É muito complexo. Para só falar 10 minutos, eu tinha que comprimir muito as ideias que nós trabalhamos aqui na ILAF, que é o Instituto Latino-Americano de Arquitetura de Futuros, como Augusto já falou. Então, mais do que falar de qual pode ser uma forma de governo no futuro, eu quis trazer para vocês a forma que nós trabalhamos na ILAF. Como nós fazemos as pesquisas e como nós imaginamos que o futuro se constrói. Então, nós começamos com a primeira pergunta: quem é o dono do futuro? Na verdade, uma resposta óbvia é todos nós, mas, na verdade, o dono do futuro é aqueles que o criam, não é? Porque a gente que não está constantemente criando o futuro não é o dono do futuro. A gente tem que trabalhar ativamente para criar o futuro. Então, a forma, o caminho para criar o futuro é através da imaginação, não é? Porque sem ela, a gente não tem nada. Você não pode criar coisas novas, não sei, a partir de coisas que já existem, somente copiando. A gente tem que ser muito criativo para poder construir o futuro. Então, a forma em que nós potenciamos a imaginação e a fazemos parte do nosso dia a dia é com o jogo. Porque nós temos que voltar atrás, como quando a gente era criança e jogava, imaginava tudo que poderia ser possível, não é? Então, se nós reaprendemos a jogar, a gente vai poder potenciar a imaginação e com a imaginação pode criar essas novas formas que a gente quiser no futuro. Então, com essa linha de pensamento,
eu quero trazer essa ideia que estou segura que todos conhecem, já ouviram falar, que é a ideia da renda básica universal. Então, tem muitos experimentos já que falam que a gente que tem uma renda básica, que tem o dinheiro básico para cobrir suas necessidades, não ficam mais preguiçosos, mas, ao contrário, ficam mais criativos e com muita vontade de fazer coisas novas. Então, se a gente não tem mais fome, não tem a preocupação de onde vão viver e o que fazer com os filhos, a gente vai ser muito mais criativa e vai poder trazer, fazer realidade esse mundo que a gente quer para o futuro das crianças e tudo isso. Então, eu trago isso para aqui porque tem muito que ver com os governos. Se o governo dos diferentes países pudessem lograr a ideia da renda básica universal, a gente poderia dedicar-se profissionalmente a imaginar o futuro, você sabe? Então, isso daria muita liberdade. Eu também quis trazer aqui as ideias de utopia e distopia, porque tem muita coisa nos livros, os filmes e tudo isso, falando das utopias e das distopias, essa ideia. Porque utopia, eu quis trazer a ideia da protopia para reemplaçar a ideia de utopia e distopia, que é o bom e o mal, porque a protopia é um conceito muito mais complexo e muito mais realístico. Então, utopia, na raiz grega, significa nenhum lugar. Então, se a gente fala do governo e da ideal que a gente quer, não pode falar de utopia, porque isso é nenhum lugar nenhum. É distopia, é um lugar ruim que a gente não quer ver. Então, protopia tem que ver com o processo, com o progresso da cidade, o lugar do progresso. Então, com isso em mente, eu trazer uns exemplos, porque muitas vezes a gente se queda em esses livros ou filmes imaginários que já passaram, como tipo os Jogos do Fome e coisas assim, ou Utopia de Moore. Mas tem exemplos na realidade de gente que construiu essas protopias na história, é que tem algumas que já continuam funcionando. Então, está a ideia da micronações, como esta que eu não sei se vocês já viram o filme da La Isola delle Rose. Então, aqui é um italiano que fez essa isla e criou um governo particular, tudo na isla, porque ele tinha umas ideias bem progressistas, diferentes no que o governo italiano permitia. Mas, bom, a história não é muito bonita, porque, afinal, os italianos declararam a guerra para a isla e destruíram. Mas eu trago também Centro Gaviotas, aqui na Colômbia, que tem um centro lá no sul do país, onde funciona uma sociedade completamente autossostenível. Tem tudo o que eles precisam, eles produzem lá. Então, energia, água, aqueduto, educação, saúde, tudo isso funciona lá. E esse projeto começou pelo Paulo Lugari e tem funcionado pelos últimos 60 anos. E todavia funciona. Então, tem muitos destes exemplos de sociedades organizadas, incluso dentro dos mesmos países, que funcionam com umas regras diversas, você sabe? Também tem Auroville, na Índia, que tem um modelo mais ou menos parecido, mas tem outras coisas que incluem como espiritualidade e outras ideias.
Então, com esses exemplos em mente, o que nós fazemos, eu quero invitar a todos vocês a fazer conosco, é jogar, a imaginar como o governo poderia ser, porque tem somente essa forma para imaginar o futuro. É jogar a ser o governante, é jogar a criar um país, é jogar a criar uma sociedade com novas regras. Mas a gente não pode jogar sozinho, tem que colaborar com outros, temos que imaginar juntos para poder fazer estes imaginários coletivos que, com o tempo, se tornam realidade. Então, o que nós fazemos aqui na ILAF é fazer um exercício que se chama Novo Ordem Mundial. Então, o que a gente faz, cada um do grupo cria um país imaginário, ou toma um país que já existe e propõe como seria esse país com coisas trocadas. Então, trago aqui a ideia que eu já aprendi em Futures Institute, que é Lembrando o Futuro. Então, esse jogo funciona muito bem se se fala como se a gente estivesse no 2035. E lembrando como o mundo, a ordem mundial cambiou de acordo com isso que imaginou a gente. Mas o mais importante, e com isso eu quero concluir, porque eu acho que já passei do tempo, é que não tem uma resposta quando a gente fala do futuro. As perguntas são a resposta. É mais importante as perguntas que a gente se faz sobre o futuro que as respostas. Muito obrigada. Natália, mais uma vez te agradecer demais. Acho que tem pontos aqui para a gente pensar. E depois, se você puder deixar o link do Instagram ou de alguma, enfim, de alguma rede social, alguma coisa do Instituto Latino-Americano de Arquitetura de Futuros, acho que vai ser interessante para todo mundo conhecer. Pode colocar aí na conversa, o pessoal vai clicando e vai conhecendo. A gente passaria agora, eu estou com um probleminha aqui, o bloco seguinte aqui seria para a gente conhecer o projeto Niara, né, como está na nossa apresentação. No entanto, eu acredito que a Mariana, que é quem viria falar com a gente do projeto Niara, que é um projeto super legal lá do Rio de Janeiro, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade, levando elas para a universidade. E eu acho que ela não conseguiu entrar, acho que ela teve um probleminha lá com a internet dela e tudo mais, então, infelizmente, a gente não vai ter essa participação. Nosso próximo bloco aqui é o nosso querido, são as Z-Talkers, né, que é a parte principal aqui do evento, onde a gente já começa a trazer os principais painéis. E hoje a gente trouxe 2 especialistas, são 2 Z-Talks, e eu vou apresentar, conversar aqui primeiro com o Jerônimo, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, já está aqui presente. Fala, Jerônimo, tudo bom? Olá, o Jerônimo, ele tem estudos, trabalha com estudos de futuro, trabalha com estudos de futuro para gestão pública, para administração pública, é advogado ou pelo menos formou em direito, até onde eu sei. Jerônimo, você me perdoa se eu estiver enganado. Mas trabalha com isso, levando isso para a gestão pública em diversas camadas e tudo mais. Então, como a gente está falando de futuro, de governos, é também interessantíssimo a gente conseguir entender como a gente consegue levar esse tipo de pensamento de futuros, esse tipo de pensamento estruturado aí, né, de futuros para a gestão pública, né, para a administração, como ela acontece hoje. E também falar aí o que a gente acredita e entende que vai ser esse futuro. Jerônimo, queria te agradecer
O microfone é seu aí, vou mutar o meu. E, pessoal, quem quiser ir escrevendo aí comentários ou levantar a mão, só ir mandando, que eu vou ficar de croupier aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos e todas. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre governos e futuros. Eu tenho trabalhado sobre isso há um tempo e vou dividir a minha fala em 3 pontos principais. Primeiramente, uma questão humanista da visão de futuros e de governos, uma visão mais técnica e, por fim, falar efetivamente de uma visão futurista sobre esse assunto. Então, obviamente, não estou aqui para trazer verdades absolutas, longe disso, mas é a minha percepção do que eu tenho estudado, vivenciado e tentado aplicar no dia a dia, trabalhando com governos desde sempre trabalhei com governos desde 18 anos de idade, então eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês um pouquinho dessas vivências. Então, começando sobre a visão humanista, eu penso que criar governos futuros pressupõe, primeiramente, pensar sobre o que são governos, né? Governos vem de uma etimologia do latim, que significa gubernare, né? A ideia de conduzir um navio, e a gente já tem uma visão de que nós precisamos de governantes, verdadeiros governantes, que sejam capazes de efetivamente governar para o caminho correto. E isso pressupõe, antes de qualquer conhecimento técnico, um conhecimento humanista. Então, significa que, talvez, quando a gente retorna, por exemplo, para a República de Platão, ele, naquela obra, já idealiza uma cidade do futuro, o que ele pensou que seria uma cidade ideal. E lá ele diz que o governo o melhor governo deveria ser governado pelos mais sábios. E essa sabedoria pressupõe justamente a aplicação de valores, de virtudes e de sabedoria na prática. Então, um governo ideal seria aquele que fosse guiado, conduzido, que esse navio fosse conduzido por pessoas que tenham maior virtude. Então, a virtude vem antes da técnica. Nesse sentido, o político ideal seria aquele capaz de entregar honestidade, ética, fraternidade, seria o verdadeiro educador da sua sociedade, de modo a conduzi-la para um caminho de maior sabedoria. Então, talvez, pensar em governos futuros seja reconstruir ou repensar a nossa forma de construir virtudes e valores. E um povo que é sábio, obviamente, elege governadores sábios. E governadores sábios, obviamente, vai conduzir seus cidadãos à sabedoria. Então, antes de qualquer inovação tecnológica, é muito importante a gente retomar esse viés humanista, porque nós, como seres humanos, viemos aqui para ser humano. Então, pensando aí, por exemplo, em Platão, ele fala justamente disso, que um político deve ser antes um filósofo, ou seja, um amante da sabedoria, para depois tornar-se verdadeiramente político. Somente é capaz de liderar com sabedoria aquele que é capaz antes de liderar a si próprio. Então, para liderar uma comunidade, é preciso antes saber liderar a si próprio. Isso pressupõe um viés humanista muito importante. Então, eu considero isso extremamente inovador dentro da nossa sociedade, tanto massificada, com pouco, vamos dizer assim, com um desincentivo a pensamentos originais. Então, nesse momento, eu considero que nessa visão humanista de governos futuros pressupõe, obviamente, sempre antes as virtudes e depois a técnica. Obviamente que o nosso tempo aqui também é bem curto, não dá para explanar e aprofundar bastante sobre isso, mas eu gostaria de trazer esse primeiro recorte. Logo depois, eu gostaria de trazer para vocês um segundo tópico, uma segunda visão, que é a visão técnica de governo. Nós trouxemos uma visão humanista, que vem primeiro, que é a mais importante, e depois a visão técnica, que traz a ideia do como fazer, né? Primeiro, como ser, né? Ser humano, ser ético, ser um bom governante, não um demagogo, mas sim um verdadeiro político, um educador da sociedade, e também como fazer, como conduzir, ter um conhecimento técnico. Então, hoje, falando mais sobre a máquina administrativa, uma questão gerencial do dia a dia, nós temos uma realidade de um governo extremamente burocratizado, um governo focado na atividade meio, um governo mais interessado em questões que não tratam necessariamente das demandas dos cidadãos, que não aproximam o cidadão para o diálogo público. Nós temos um governo, por vezes, interessado nas resoluções de curto prazo,
ou pensando numa visão de mandato de 4 anos, que é de curtíssimo prazo, numa visão de futuros. Então, nós precisamos, sim, de uma modificação de modelo mental sobre como fazer as coisas dentro da realidade pública. E algumas ideias podem girar sobre a perspectiva de trazer novamente o cidadão para o debate governamental, não governar para as pessoas, mas governar com as pessoas, né? Criar maneiras, modelos governamentais que fazem com que as pessoas participem de todo o processo, que tenham, primeiro, acesso a uma linguagem de governo mais simplificada, porque o governo tem uma linguagem burocratizada, a gente chama de juridiquês, burocratês, então talvez a linguagem, a simplificação da linguagem seja também uma perspectiva de futuros, porque isso traz acesso e a possibilidade de diálogo e de debate, um primeiro debate, de aproximação das pessoas, mas também uma simplificação da arquitetura organizacional. Modelos de arquitetura organizacional mais simplificados, mais enxutos, que sejam mais transparentes, e aí as tecnologias podem ser utilizadas nesse sentido. Trazer as tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, a internet das coisas, para criar cidades inteligentes, criar cidades criativas que surgem, vamos dizer assim, a partir desse diálogo coletivo. Então, eu penso que governos futuros vão fazer com que as decisões não sejam só consultivas ou expositivas, partindo de um governo de, vamos dizer, de escritório, ou seja, as coisas são decididas por um núcleo governamental e a sociedade não participa. A Natália falou uma frase muito interessante, né, que o futuro está nas mãos daqueles que os criam. Hoje, muito do futuro governamental está na mão somente dos governantes ou daqueles que participam na realidade governamental no dia a dia e não dos cidadãos que deveriam, que são protagonistas, como diz a própria Constituição, né, que o poder emana do povo, então esse resgate do poder e da participação deve realmente voltar novamente. Mas para isso, obviamente, a gente precisa aí de um conjugado de ética e valores desses governantes, de entenderem que, na verdade, eles são os condutores do navio, mas não necessariamente donos, e também dos cidadãos, no sentido de ter uma proatividade para que participem também e que exijam essa participação diária, né? Uma consciência coletiva nesse sentido. E as tecnologias disruptivas podem servir para esse benefício, elas como instrumentos podem servir tanto para o mal quanto para o bem, como todos os instrumentos que a gente tem à disposição da nossa vida, como uma faca, por exemplo, pode servir muito bem para um bom cozinheiro, mas muito mal para alguém que queira prejudicar outra pessoa. Então, as tecnologias, elas não são boas mais em si, mas nós precisamos ter uma visão de usá-las de uma melhor maneira, de usá-las para trazer participação e conscientização social. E, por fim, no último ponto que eu gostaria de falar com vocês, que seria a visão de saber para onde vamos, essa visão de futuros governamentais. E falando especificamente ainda da máquina pública, eu tento pensar o planejamento governamental a longo prazo, que é essa visão da prospectiva estratégica em políticas públicas e em gestão pública. Então, verdadeiros estadistas são aqueles que pensam os seus governos para além da sua atuação, que têm uma visão à frente, ou seja, que conseguem imaginar um futuro governamental e construir esse futuro. Berger, que é um autor de estudos de prospectivas, um dos primeiros, inclusive, que cunhou esse termo, né? Ele diz que, junto com Michel Godet, eles dizem que a prospectiva ela é um futuro em ação, não um futuro em aceitação. Ou seja, nós podemos, a partir das nossas ações, construir futuros ou, de certa maneira, antecipar esses futuros, analisando as possibilidades de futuros no plural, de todos aqueles possíveis e, obviamente, construir um futuro desejável. Então, dentro dessas perspectivas, nós também devemos, como a Natália falou, fazer perguntas corretas para encontrar respostas melhores. Então, sobre essa visão da construção de futuros governamentais, nós temos um problema muito sério a nível do Brasil. Nosso planejamento governamental tradicional é extremamente burocratizado, voltado para o papel, às vezes criado e modelado dentro de um gabinete, sem participação. Quando você fala de prospectiva, você tem uma visão diferente dessa, que é justamente trazer a sociedade para criar planejamento de longo prazo em colaboração. Então, hoje o planejamento deve ser aberto
para a sociedade, deve ser participativo. Perestrello fala sobre isso, é uma autora que trata muito da visão de cenários futuros com mudança social. Então, há uma oportunidade de aplicação de métodos, abordagens e técnicas de prospectiva estratégica que passam a permitir e possibilitar a participação dos cidadãos, e aí a gente pode usar a tecnologia para isso também, para favorecer, de modo que nós consigamos, todos nós, enquanto comunidade, fazermos perguntas e podermos antes participar desse processo para criar futuros públicos mais plurais e participativos e que realmente sejam efetivos. Porque hoje nós temos muito planejamento de papel e a gente sabe que, às vezes, eles ou perdem a sua eficácia com o decorrer do tempo ou beneficiam somente quem realmente consegue, de alguma forma, participar desse processo. Então, as perguntas que ficam são: como nós podemos, numa visão humanista, desenvolver governantes que sejam realmente humanos, ou seja, que tenham como uma atribuição serem educadores em virtudes, levar a sua sociedade a um viés mais fraterno, mais honesto, mais ético e mais justo, que aplique esses valores. Como nós podemos saber como fazer com o que a gente já tem, aplicar a tecnologia de uma forma mais ética, como a gente consegue desburocratizar o serviço público, fazer com que sua linguagem seja mais facilitada e as pessoas possam participar do processo democrático. E, por fim, como nós podemos criar e construir cenários de futuros, fazendo as perguntas corretas e de maneira com que os cidadãos participem desse processo de uma maneira transparente. Então, finalizando aqui a minha fala, eu penso, claro, em 15 minutos não dá para a gente falar muita coisa, mas eu refleti sobre esses 3 recortes que eu considero muito importantes e que nós possamos refletir, pensar, fazer boas perguntas, mais do que ter respostas, como disse Natália, fazer boas perguntas sobre como envisionar bons futuros, né? Pensar futuros de formas democráticas, plurais e com participação cidadã. Essa é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês, já agradecendo pela oportunidade, Augusto, e também estou aqui à disposição sempre para a gente poder dialogar e ampliar a nossa visão. Muito obrigado. Valeu, Jerônimo. Aqui. Valeu, obrigado. Estão me ouvindo? Certinho? Sim, estamos sim. Jerônimo, muito obrigado. Acho que, antes de mais nada, a maneira como você conseguiu dividir e deixar conciso dentro do tempo aí foi o trabalho mais difícil, mas parabéns, foi muito bom. Acredito que serviu para todo mundo. Depois a gente vai entrar na discussão do tema, mas se alguém tiver alguma pergunta agora para fazer, pode levantar a mão que eu já chamo aqui, ou então escrever enquanto eu vou introduzindo já a nossa próxima Z-Talk, que é o Alexandre Gossen, que é escritor, pesquisador da Universidade de Coimbra, já trabalhou e vem trabalhando há muitos anos com diversas questões dentro da área de democracia, mas, sobretudo, os autoritarismos modernos, né? E também já teve aí em diversos países da Europa coletando informações sobre isso, pesquisando, e é um comentarista do tema, uma pessoa que vem enriquecer aqui para a gente. É uma honra e um prazer ter você aqui com a gente também, Alexandre. Se eu deixei alguma parte de fora aqui na introdução, você pode me corrigir. Imagina, Augusto. Primeiro, testando o áudio, todos estão ouvindo bem? Perfeito. Augusto, muito obrigado pelo convite. Não só por conhecê-lo, você é uma pessoa encantadora e o seu currículo dispensa apresentações, mas também por conhecer o grupo ZART. Eu fiquei encantado com a iniciativa, entrei no site como você sugeriu, e também queria agradecer o Jerônimo e a Natália pelas brilhantes palestras iniciais, e também elogiar a forma como você fez casar os 3 temas, porque a minha fala tem muita similitude, muita conexão com a fala do Jerônimo e da Natália. Eu até havia montado aqui
um roteirinho e vou fazer umas adaptações, porque eles levantaram algumas bolas muito importantes, então vou inverter um pouco a ordem das coisas que eu falaria, tá? Eu queria começar dizendo o seguinte, o meu tema seria, né, nós analisarmos a democracia direta e a representativa e fazer uma perspectiva do futuro. Mas antes de falarmos do futuro, eu me vejo obrigado, até pela minha trajetória acadêmica, a olhar um pouco para o passado, inclusive para nós fazermos uma revisita ao passado e talvez extrairmos conclusões diferentes do que a nossa espécie humana, como produtora de espaço, de formas políticas, é capaz. A Natália, ela trouxe um tema muito interessante que eu tive a oportunidade de estudar, inclusive apresentei uma conferência em Coimbra este ano, que é o tema das utopias e das distopias. Esse tema é um tema da ordem do dia, ele inclusive tem sido matéria de estudo pela Universidade de Cambridge, pelo Departamento de Sociologia. Por quê? Porque nunca na história da produção cultural nós produzimos tantas distopias. Se nós abrirmos agora o catálogo da Amazon Prime, do Netflix, ou mesmo entrarmos nas livrarias, nós vamos observar que a produção cultural de distopias é enorme. E o que a academia tem feito é se debruçar e tentar entender o que a realidade tem para que tanta gente queira consumir distopia e para entender por que os estúdios e editoras estão produzindo tantas obras distópicas. Um dos motivos é que houve um desacoplamento entre o espelhamento de utopia e distopia. Se outrora, né, na época de Platão, que seria o momento ali chave do surgimento da utopia, muito bem colocado pelo Jerônimo, quando ele fala, né, na República, e Thomas Moros teria dado continuidade a esse pensamento de utopia como um lugar tão bom que seria impossível nós atingirmos, a distopia ela teria surgido como uma contraparte, né? Um lugar tão ruim que é impossível nós atingirmos. Esse conceito de distopia, hoje, a academia ela não considera mais correto. Porque, como bem colocou também o Jerônimo, e a Natália também falou isso, quem fica aprisionado no presente, seja pela pobreza, ou utilizando uma expressão que eu gosto muito do economista Amartya Sen, que foi um dos criadores do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, quem não tem aquela dotação mínima para sobreviver está refém, né, escravizado pelo presente, nunca vai poder pensar no futuro. E a ideia da renda mínima universal que a Natália traz está muito conectada a isso. De modo que, para a academia, hoje, por que a distopia ela não é um futuro impossível de acontecer? Na verdade, ela seria um futuro ruim, possível de acontecer, porque nós estamos presos nesse presente. Então, houve esse desacoplamento e, de certa forma, o meio cultural é um sismógrafo, né, social da nossa realidade, ele sente isso e ele acaba detectando e produzindo essa quantidade enorme de obras distópicas, inclusive várias delas relacionadas, Augusto, com autoritarismos, né? Se nós olharmos quantas séries e filmes têm falado, né, de governos totalitários, do extermínio da nossa individualidade como seres humanos capazes de expressar vontades e desejos e pensamentos totalmente individuais, ainda que sejamos hoje 8 bilhões de seres humanos, né? Então, eu queria começar por esse ponto. E disso, gostaria de fazer um retorno ao passado para entender como nós adquirimos a percepção do que é uma democracia hoje em dia. Existe uma obra essencial que ela acabou de ser lançada de um pesquisador britânico chamado David Graeber. Ele é um historiador e antropólogo. É uma obra que está sacudindo a academia e as concepções do próprio grande público sobre o que seja a democracia. Se nós perguntarmos, mesmo dentro da academia ou mesmo fora, 10 de 10 pessoas vão dizer que a democracia nasceu na Grécia Antiga, né? Ainda que ela estivesse mais para uma aristocracia, quem era cidadão, na verdade, era um contingente muito pequeno de pessoas. A ideia do David Graeber é mostrar que nós estamos repetindo este conceito ocidental, eurocentrista, e um conceito cultural, na verdade, muito colonial.
E o Graeber ele vem trazendo evidências que mostram que, na verdade, a democracia ela é um conceito muito mais amplo, muito mais antigo do que imaginar que ela nasceu no Ocidente há 2.500 anos atrás, e que ela pode, na verdade, inclusive, já ter existido, de alguma forma, nos próprios povos da Mesoamérica. É muito interessante. Ele cita várias referências, mas uma das referências que eu acho muito interessante é a da sepultura do Romito II, né? Essa sepultura, pessoal, ela vem bagunçar, inclusive, artigos que eu já produzi, livros que eu já produzi, que hoje, após ter contato com essas evidências, eu escreveria de uma outra maneira, talvez chegando a outras conclusões. Por quê? Até hoje, se entende o quê? Se entende que as ideologias políticas, os conceitos que nós temos, nasceram especialmente durante a Idade Moderna, né? A ideia de socialismo, de liberalismo, de fascismo, são ideologias políticas muito modernas que nasceram praticamente junto com os Estados nacionais. E o nosso conceito de democracia representativa também. O Romito II, ele bagunça um pouco esses conceitos, porque ele é nada mais do que um fóssil, um cadáver, que foi encontrado com uma doença gravíssima, que seria uma espécie de uma displasia na região femoral. E por que é muito interessante? Porque ele foi encontrado durante a era dos caçadores-coletores. E o mais interessante é que ele foi encontrado, e hoje se estima, que ele morreu com uma idade avançada. Isso coloca em xeque todos os nossos conceitos do que é uma civilização, do que seria uma democracia, porque se imaginava que todos esses conceitos nasceram após a pré-história, ou seja, já durante a história, quando a escrita foi criada e a ideia de religiões coletivas e politeístas, a ideia de estados, a ideia da própria política, né? Isso significa que sociedades caçadoras-coletoras foram capazes de cuidar, né, tiveram a ideia moral de cuidar do seu semelhante, ainda que num ambiente muito hostil, né, porque você não estava sedentarizado. Isso vem a calhar com ideias de historiadores como Graeber, que vem observando que já nas civilizações da Mesoamérica, após a chegada de Colombo, de Hernán Cortés, de Cabral, existia uma intelectualidade na América. Existiam pensadores dentro das populações ancestrais, das populações nativas, que nós chamamos pejorativamente hoje em dia de índios, e essas pessoas também julgavam as civilizações europeias porque foram até a Europa. E o Graeber traz diálogos muito interessantes, onde um intelectual indígena de origem canadense, né, da tribo Wendat, ele passeando por Paris, ele fala, olha, isso que vocês têm não pode ser considerado uma democracia, porque vocês têm, por exemplo, pessoas que morrem de fome. Nós, Vendats, não temos pessoas que morrem de fome, nós não permitimos que esse fosso, né, social exista como na sociedade de vocês. E aí eu salto para o presente, né? Nós temos hoje claramente uma crise na democracia representativa. Isso não passa apenas pela análise qualitativa, mas também pela análise quantitativa. Existem várias organizações não governamentais, como a Freedom House, que criaram rankings, né, para medir a qualidade da democracia. E o que nós observamos é que nós estamos num período de recessão democrática. Esse é, inclusive, o meu objeto de estudo na Universidade de Coimbra. Nós tivemos, se nós voltarmos até 1988, 1990, nós tivemos um otimismo muito grande no mundo, né? A ponto do Fukuyama escrever aquela célebre obra do fim da história, né? Onde se imaginou que até a China se tornaria uma potência liberal. O que, na verdade, nós observamos é que, de 15 anos para cá, os países que eram recém-democracias não são mais democracias. Temos aí, por exemplo, a Rússia, temos a Turquia, temos uma série de países no leste europeu que já são classificados como países autocráticos e, pasmem, né, no coração da União Europeia, nós temos dois países, e novamente não sou eu nem a academia que está dizendo, é o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que considera que a Hungria e a Polônia hoje não são mais democracias, elas são, na verdade, autocracias eleitorais. Isso porque a democracia vai muito além de simplesmente você ter um sufrágio para eleger mandatários, né? Ela vai muito além disso, ela vai, na verdade, de um pacto social, de um verdadeiro contrato social entre os cidadãos de um determinado espaço político, onde a maioria
vai ter a garantia de que vai eleger os governantes que deseja, e a minoria vai ter a garantia de que não vai ser massacrada, não vai ter os seus direitos eliminados pela maioria. E o que nós observamos agora é que essa recessão democrática, ela atinge até os países democráticos. Nós tivemos, por exemplo, uma tentativa de golpe, né, nos Estados Unidos, que é a democracia mais antiga, pelo menos, dos países modernos. Nós temos retrocessos democráticos em todos os países, inclusive da União Europeia, segundo a Freedom House, né, como ameaças ao jornalismo, ameaças a minorias, ascensão de partidos extremistas, tanto à direita como à esquerda. E eu imagino que o principal ponto a se pensar, se nós queremos proteger a democracia no futuro, é nós trabalharmos para fazer o diagnóstico correto, o que falhou nesse pacto social, para que tantas pessoas não acreditem mais na democracia. Nos países onde, por exemplo, o voto não é obrigatório, o índice de comparecimento às urnas tem decaído constantemente. E isso, tanto em países que têm algum tipo de democracia direta, como em países que não têm muitas modalidades de democracia direta. Falando como exemplo de democracia direta, a gente pode citar a Suíça, mas nós também podemos citar o Brasil. O Brasil, nós temos alguns exemplos muito interessantes, como Porto Alegre, que tem um orçamento participativo. No próprio estatuto das cidades, nós temos a obrigatoriedade da realização de audiências públicas para fazermos mudanças, por exemplo, nas leis de zoneamento, mas para quem tiver ou já teve a curiosidade de comparecer nessas audiências, não vai quase ninguém. O diagnóstico que a maior parte dos pesquisadores tem feito é que nós, como muito bem colocado pelo Jerônimo, nós estamos no momento reféns de algumas ferramentas que deveriam estar nos ajudando, mas a forma como nós estamos utilizando essas ferramentas estão nos atrapalhando. E aqui eu falo de um outro processo que tem acontecido, que é paralelo com o processo de recessão democrática, que é o processo da recessão empática. Estudos hoje estão entrando numa convergência. Da mesma forma que cientistas políticos, historiadores e filósofos têm estudado a erosão da democracia, desde os anos 60, pelo menos, psicólogos comportamentais têm estudado a erosão da empatia. Por quê? Cada vez mais, e existem testes que conseguem detectar isso facilmente, inclusive em crianças, as pessoas estão tendo um nível cada vez menor de empatia. O grande X da questão, nos parece que a resposta, né, dessa pergunta, ela envolve uma pleiade de fatores. O uso das redes sociais, as formas de comunicação que nós estamos utilizando, que criam uma sociedade cada vez mais atomizada e mais individualizada, passando também pelo nosso sistema econômico, que hoje não é mais só um sistema econômico, mas é um sistema sociopolítico. E aqui eu não estou demonizando o capitalismo, não é isso, eu sou um liberal também, defendo a sociedade de mercado, mas nós estamos permitindo que uma nova forma de capitalismo, que alguns pesquisadores chamam de capitalismo de vigilância, outros de capitalismo 4.0, e aí temos pensadores como Thomas Piketty, a Esther Duflo e o Rutger Bregman, que apontam exatamente o que a Natália falou. Nós criamos um sistema onde o número de excluídos é muito elevado, e é impossível um sistema político democrático resistir a um número tão elevado de pessoas que estão excluídas, tanto da participação nas decisões do governo, como na divisão da riqueza. Se nós não fizermos mudanças no futuro, a tentação de que nós acabemos mirando nos sistemas de autoritarismos competitivos, né, como o Irã, Rússia, China, é muito grande, porque estes países, de alguma forma, estão conseguindo prover formas de governança de médio e longo prazo, como o Jerônimo colocou. Eu vou encerrar a minha fala com não estou aqui fazendo apologia do regime chinês de forma alguma, eu sou um democrata, mas para nós pensarmos só. Numa entrevista, em torno de 5 ou 6 anos atrás, que o Le Monde, jornal francês, fez com o presidente do Banco Central chinês, perguntando sobre como os chineses encaravam, né, essa recessão democrática, todos esses problemas econômicos, a crise de 2008, tudo isso que nós estamos vivenciando no Ocidente. Ele disse, olha,
vocês têm um problema sério para resolver em relação à governança, porque vocês têm eleições e mandatos de 4, 5, 6 anos. Ele falou, não estou dizendo que isso necessariamente tem que ser modificado, mas o problema é que vocês projetam o país de vocês, os países de vocês e as políticas de vocês também para 4 ou 5 anos. Enquanto nós, na China, consideramos que 50, 60 anos é ainda um tempo de médio para curto prazo. Né? Eles enxergam, na verdade, uma nação, né, como algo a ser governado num prazo muito maior. Eu acho que essas são as considerações que eu poderia contribuir. Nossa, tô aqui. É muita coisa que dá para pensar em tudo que você foi falando. Aí junta a sua conversa, a sua talk com a do Jerônimo e com a da Natália. Acho que a Letícia falou aqui também que temas urgentes a gente está se sentindo impactado, né? Eu acho que todo mundo está com a cabeça fervilhando com algumas das informações. Deixa aqui para a gente depois, Alexandre, os livros, como que a gente consegue acessar. Mas o assunto incrível, assim, eu sei que o tempo é curto realmente para um assunto tão complexo e tão importante, mas eu acredito que a função do evento é mais essa, dar ensejo a gente conseguir abrir os olhos para começar a debater, sair daqui, procurar mais, ler mais e procurar mais informações. Então, já pegando carona nessa conversa, vou levar aqui para o nosso último bloco. O Marcelo falou aqui uma coisa interessante, que ele fez uma pergunta. Olha, bem interessante essa fala. As redes sociais não seriam um fator que impactam a redução da empatia e o enfraquecimento da democracia? Alexandre, o que você acha? Vamos lá. Olha, quem perguntou foi o Marcelo? Marcelo, as redes sociais são uma ferramenta neutra. E eu estive agora na Flip na semana passada, eu até abordei este assunto. Nós temos que tomar cuidado de não demonizarmos as redes sociais. Como muitas vezes nós trazemos essa questão como um fato consumado, e o fato consumado ele tem o perigo de nos tornar pessimistas, e o pessimista ele se torna um cínico quase sempre, né? Porque fica um fato dado. As redes sociais, elas são nocivas à democracia como elas estão configuradas agora, de uma forma antidemocrática e não transparente. Existe uma pesquisadora, eu vou deixar no mural para vocês todos os nomes que eu estou citando, ela se chama Cat O'Neill. A Cat O'Neill é uma cientista de dados que já trabalhou no Google e ela tem alertado para algo muito grave, que é o fato de nós termos um índice de pessoas analfabetas midiaticamente muito elevado. Uma pesquisa mostra, por exemplo, que 70% dos norte-americanos acham que os feeds e as timelines das redes sociais são neutros e iguais, ou seja, como se nós estamos aqui, acho que em umas 20 pessoas, se eu abrisse, né, as 20 redes sociais dos 20, agora seriam iguais. É um absurdo, mas 70% dos norte-americanos acreditam nisso. O grande X da questão é natural o Elon Musk ter uma rede social só para ele? Isso é correto, né? É natural o Mark Zuckerberg ter uma empresa que ele tem como consumidor 1/4 da população do mundo, 2 bilhões de pessoas, né? As redes sociais, elas não são neutras. E nós não conhecemos nem o código-fonte, nem os algoritmos, nós não sabemos como elas, na verdade, como elas estão nos utilizando, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, elas, dentro desse contexto do capitalismo de vigilância, elas não utilizam o ser humano como consumidor, como nós costumamos dizer. É pior do que isso. Elas nos utilizam como matéria-prima. As redes sociais, elas seriam o que... Os donos das redes sociais, eles seriam o que foi Cristóvão Colombo, talvez, né, e aquelas expedições europeias que migraram, né, por várias partes do mundo, Ásia, África e Américas, para extrair, né, matéria-prima e levar aquelas riquezas para a Europa. As redes sociais, elas conseguiram, da forma como elas estão configuradas, elas conseguiram ir muito além. Elas têm 8 bilhões de pessoas que servem de matéria-prima, que são os dados que eles tiram de nós, sem nenhum tipo de controle, porque nós não temos esses controles, e mineram estes dados, aprendem como usar estes dados contra, de certa forma, a própria população, né? E de forma que é infinito, né? Você vai ter esses dados eternamente.
Então, me parece que a União Europeia deu um passo interessante nesse sentido, que foi o primeiro continente a apresentar já um regulamento. Inclusive, eles têm alertado o próprio Musk e o Facebook que podem incluir novos regulamentos para evitar o quê? Para evitar o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos em 2016, o que aconteceu no Brexit, em termos da interferência de trolls russos, e nas próprias eleições do Brasil de 2018. Então, eu responderia assim, as redes sociais, da forma como elas estão configuradas, elas são, sim, são vilãs, né? Elas são uma ferramenta de destruição da democracia, inclusive pela geração da infodemia, né? Nós estamos navegando numa sociedade que não tem mais como problema a ignorância. Nós temos, na verdade, excesso de informação, só que informação é um conceito neutro. A informação não necessariamente produz conhecimento. Se ela não for trabalhada, se nós não separarmos a informação boa da informação de má procedência, se nós não separarmos os especialistas dos charlatões, né, ela, na verdade, é sim uma ferramenta de erosão da democracia. Meu microfone estava desligado aqui. Certo, muito legal. A gente está realizando uma pesquisa nesse momento, inclusive. Uma das questões é justamente sobre o que as pessoas que respondem entendem sobre esse tema especificamente, né? Se elas acreditam que as redes sociais, a tecnologia, ela avançou a tal ponto de tornar questionável a sua participação frente à democracia, se é momento de repensar isso de alguma forma, e como você falou, a gente vê locais aí que sim já estão se preocupando, como a Europa e outros países e outras regiões aí que também já vêm buscando políticas aí de, né, não pode ser como vencendo, terra de ninguém, né? Então a gente tem que, como você disse, eu não acho natural que uma pessoa seja dona de todo esse potencial, né? Não é nem questão de ser dona de uma rede social, mas é um potencial hoje que deixa de ser, você não é dono de uma empresa comum, né? Você tem um negócio que a gente tem que estabelecer uma linha de mostrar, até aqui é uma empresa comum. Isso que você tem é um poder maior do que isso, né? Você tem uma situação que já está num outro nível, numa outra escala, e que a gente tem que cuidar de uma outra forma, né? Com uma outra maneira de enxergar, etc. Então, eu acho até engraçado que as pessoas falam, não, mas a empresa é dele, ele faz o que ele quer, livre mercado e coisas do gênero, e aí a pessoa é podada, né, na opinião. Aí ela fala, porra, mas aí você está me censurando e não sei o quê. Então, você tem que entender, ou você permite que essa pessoa tenha tamanho poder, ou você não quer ser controlado por ela, né? São duas questões aí que a gente tem que levar em consideração. São empresas que têm muito mais poder, muito mais influência, muito mais dinheiro, muito mais recursos, muito mais tudo do que inúmeros países, né? Então, é questionável. Para começo de conversa, não é uma coisa que não se questiona. Legal. Eu vou, então, abrir aqui para a gente começar a nossa discussão, chamando um Zaiter aqui do capítulo de Ribeirão Preto, que é o Ângelo Rossini. E deixa eu só passar aqui. O Ângelo, ele é estudante de ciência da computação, então acho que consegue trazer esse recorte um pouco mais da tecnologia aqui para a gente. Aqui acho que todo mundo a maior parte, pelo menos, é de humanas, né? Então a gente é legal também ouvir, quem sabe, um pouquinho um recorte aí da parte mais tecnológica. O Ângelo, ele é Zaiter, como eu disse aqui, do capítulo de Ribeirão Preto, e ele vai fazer a introdução aqui para a gente entrar na nossa roda de discussões com todos os participantes. Então, todo mundo depois vai poder conversar aqui, comentar em cima do tema, trocar uma ideia. E aí, é só ir levantando a mão, só para ter uma ordem, tá bom? Mas se quiserem ir escrevendo aqui também fica ótimo. O Alexandre já deixou bastante material aqui para a gente. Então, esses são seus livros, Alexandre? Não. Não, Augusto, esses são livros são temas que eu indiquei. Eu vou deixar meus livros. Deixa os seus também, que a gente está curioso aqui. E eu vou aproveitar, pessoal, pedir para vocês, por favor, quem não respondeu a pesquisa, responda. É muito rápida e é super legal o resultado quando sai. Vai sair em janeiro dessa, tá bom? Se vocês puderem não só responder
mas também enviar para pessoas, né? Isso ajuda a expandir o nosso alcance, a nossa capilarização. Isso é muito importante para um dos grandes objetivos da Zite, que é o de ser uma comunidade de observadores do clima sociocultural. Então, através das pesquisas, a gente consegue ter uma visão da perspectiva das pessoas sobre diversos temas. Não são pesquisas... a gente sempre trabalha com pesquisa de base, ou seja, a gente faz pesquisas especulativas para entender mesmo em linhas gerais. Não são a perspectiva das pessoas, a mentalidade em cima de algum tema, não é pesquisa aplicada, tá? Tem essa diferença. Então, por isso são mais genéricas, mais abertas e exploratórias. Então, gente, eu vou deixar o link aqui, vai vir pelo perfil da Zite. Se vocês puderem, quem ainda não respondeu, só clicar e responder ali. Enquanto isso, Ângelo, vou te chamar aqui para fazer a introdução aí para a nossa roda de discussão e depois está aberto para a gente conversar sobre o tema, quem quiser participar, tá bom? Obrigado. Opa, bom dia. Tá bom o áudio? Certo. As primeiras palestras que teve anteriormente foram muito boas. A do Alexandre específico, não pude deixar de lembrar de alguns livros distópicos clássicos, como Fahrenheit 451 e 64 do George Orwell. E, tipo, usando a parte de debate, com a minha visão sobre... Acho que acabaram para uma pergunta um pouco diferente. Eles acabaram indo, mas vai se encontrar no final. Que, como acho que a Natália comentou no começo, se não me engano, desculpa se eu peço com nomes, sobre a questão de renda mínima e povos que, por estarem dependendo muito de condições de sobreviver primeiro, não conseguirem ser tão ativos no meio político, meio governamental, a parte da automação é algo que eu vejo com grande potencial para ajudar nessa questão, por acabar gerando uma produção maior de indústria básica, construção e outros meios. Tipo, já que os Max permite uma melhor qualificação de mão de obra, qualidade maior, permitiria que projetos sociais e planejamentos ecológicos se tornarem mais elaborados possíveis. Sem permitir que um resumo, os meios como eles mudaram, a administração deles também poderia mudar junto. Mas, para isso tornar algo plausível, seria a partir de hoje ter projetos que já visassem isso. Pois, caso não começasse hoje, possivelmente poderia ter uma grande de desemprego e mais problemas, como a gente já consegue ver hoje em dia em alguns países mais desenvolvidos nesse meio. Legal, pessoal. Acho que minha câmera desligou aqui. Deixa eu voltar a ligar. Quem aí quiser participar, falar, trazer sua opinião aí para o tema, a gente está aberto para conversa. É isso, quero agradecer a todo mundo que participou. Lembrar aqui que a democracia é lenta, né? Ela não tem como ser imediatista. Quero agradecer demais os e-talkers que a gente teve hoje, o Jerônimo, o Alexandre. Quero agradecer demais também a Natália, que lá é cedinho ainda na Colômbia, e dizer que a Zite está aberta para a participação de todo mundo. Ela é uma comunidade que visa, né, ser ali um grande observatório do clima sociocultural, né? Esse é o termo que define melhor o Zeitgeist, que é da onde a gente tirou o nosso nome. E também é uma comunidade aqui no comecinho. Então, convido vocês a conhecerem. Quem aqui não faz parte ainda da comunidade, vem com a gente sempre faz esse tipo de evento. Não tem fins lucrativos nenhum, tá? No RNOD, não vou vender nada aqui ao final do evento. E vamos pensar o presente e ter tempo aí para conseguir construir os futuros desejáveis que a gente tem. Tá bom? Quem não respondeu a pesquisa, por favor, responda. E vamos junto, esse é o último evento nosso aqui do ano. A gente faz 4 convenções nacionais por ano. Ano que vem estamos de volta. E enquanto isso, a gente vai discutindo outras coisas no grupo que a gente tem no WhatsApp, também no Instagram, nas outras redes sociais todas. E a gente tem podcast, tem artigos, enfim, está aberto a todo mundo. Precisamos de pessoas participativas aqui conosco. Tá bom, gente? Muito, muito obrigado. O Miguel, que disse que não conhecia, né, a comunidade, alguma coisa assim, fica o convite aí, Miguel, para você conversar com a gente, fazer parte. Não tem link para inscrição. Tem o site, eu vou deixar aqui.
Opa, eu vi o site lá, o Gustavo enviou para mim. Beleza. Vou procurar fazer parte lá, né? Vou ver como é que faz o processo. Obrigado. Perfeito. Obrigadão, gente. Até mais, um grande abraço a todos e valeu pelo evento, foi sensacional. Estou saindo aqui com a cabeça um pouco maior do que já é. Tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.